Olá, pessoal. Eu sou o professor Wesley Martins e estamos aqui para mais uma videoaula de matemática. Então, o conteúdo desta aula abordará o conteúdo de volumes para os alunos do segundo ano da escola Professor Eliseu Pereira de Melo. Então, vou fazer uma aula bem breve, mostrando mais o conteúdo conceitual. Não vamos tanto trabalhar com questões hoje, vou mostrar um exemplo ou dois, mas vamos abordar mais determinação da fórmula do volume de um cubo, de um volume de um paralelepípedo e do volume de um prisma, tá certo? Então, vou tentar mostrar isso tudo hoje para vocês. Então, em outra aula, eu trarei alguns exemplos de resolução para, por fim, colocar um vídeo que explique, certo, como será a atividade dessa semana. Então, vamos lá, começar a apresentação aqui de tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem no conteúdo, os alunos que estudam comigo, eles podem entrar em contato, que a gente vai tirando essas dúvidas. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, volume. Professor, o que é volume, né? Vocês podem ficar se perguntando aí o que é volume, por que estudar volume? Veja, pessoal, todo sólido que ocupa lugar no espaço, ele tem um volume. Então, se você pegar uma caixinha de suco, Tampico, um exemplo, essa caixinha vai ocupar um lugar no espaço, logo ele tem um volume, certo? Uma latinha de refrigerante, ocupa lugar no espaço. Então, tem volume. E tantas e tantas e tantas coisas, tá certo? Então, eu posso colocar aqui que os sólidos espaciais, certo? Os sólidos espaciais, eles ocupam lugar no espaço, né? Não é espaço sideral não, viu? Logo, eles possuem volume. Vou colocar assim. Ok. Então, podemos trabalhar com sólidos de diversas formas, mas para cálculo de volume, tá certo? Nós iremos trabalhar nessas aulas com o cubo, certo? O cubo é esse daqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. O cubo é esse daqui, né? É um sólido formado só por quadrados. Então vamos trabalhar também com o paralelepípedo. O paralelepípedo é um sólido formado por retângulos. Vem aqui para vocês. E na aula de hoje vamos trabalhar com os prismas. Então, os prismas, o cubo e o paralelepípedo ainda está dentro dos prismas, né? É um caso particular, digamos assim. Mas os prismas, eles vão ter uma base que vai ser diferente da sua lateral, né? Porque o prisma, a lateral dele é formada por retângulos, né? No paralelepípedo são todos retângulos, digamos assim, né? No cubo, todos quadrados. Os prismas, eles basicamente, o que nós vamos trabalhar é com um prisma de base triangular, certo? Que é esse prisma aqui, ó. Para isso é necessário saber área de figuras planas, no caso, de quadrado, retângulo, triângulo, e um prisma de base hexagonal. Então, também preciso saber da fórmula da área do hexágono. O hexágono não está muito bem desenhado aqui, não, mas dá para vocês entenderem, né? Ok, pessoal. Ainda assim, existe a pirâmide, certo? Que não vamos
estudar hoje, mas a pirâmide ela tem 4 tipos diferentes que nós calculamos, né? Uma pirâmide de base triangular. A pirâmide só vai ter uma base, tá bom? De base quadrada. E a pirâmide de base hexagonal. Ok. Depois vamos estudar um pouquinho de corpos redondos, tá bem? Vamos agora começar a ver só essa parte, né? Cubo, paralelepípedo e prismas. Em outra aula eu mostro pirâmide, em outra aula eu mostro corpos redondos. Então, professor, primeiro, tudo bem, os sólidos vão ocupar um lugar no espaço, mas qual é a unidade, qual é a grandeza que eu devo colocar aí, tá certo? Então, vê, unidades de volume. Vê, hoje em dia, nós trabalhamos mais com litro ou mililitro, né? O ml. Então, o litro, vocês vão ver aí que ele é o L e o mililitro o ml, né? Então, você vai e pega um refrigerante. Não, eu quero um refrigerante de 2 litros, de 1 litro, 1 litro e meio, 2 litros e meio, 3 litros, né? Só que podemos também calcular esse volume através das medidas de comprimento. Então, como o volume ele é determinado por 3 dimensões, é um sólido que possui 3 dimensões, então eu tenho as medidas de comprimento desse sólido, no caso, altura, largura, comprimento, eu também posso determinar uma unidade para o volume, apenas colocando o grau 3, né? O expoente 3. Por exemplo, eu posso ter um metro cúbico. Então, m elevado a 3. Posso ter o decímetro cúbico. Então, dm elevado a 3. Ou eu posso ter centímetro cúbico. cm elevado a 3. Posso ter outros, né? Mas esses daqui são os que geralmente nós utilizamos. Então, basta lembrar, né? Vocês podem ter visto aí em alguma outra aula no ensino fundamental que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro apenas. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, ô professor, como é que eu vou saber isso daí? Imagine aqui, pessoal, que vocês têm um cubo. Para dar 1 metro cúbico, esse cubo tem que ter 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Então, um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ele tem 1 metro cúbico. Então, esse 1 metro cúbico é 1000 litros. É a mesma coisa vale para os demais, né? O decímetro é a 10ª parte, o centímetro é a 1000ª parte, né? No caso do metro, né? Então, se eu pegar 1 metro, dividir por 10 vai dar 0,1 metros. Então, vai ficar 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, certo? É basicamente isso daí. Então, vamos lá para o cubo. Então, deixa eu desenhar aqui o cubo para vocês observarem. Não. Eu tô
Passar aqui, porque eu já passei ali, né? As linhas, não era para passar, para ficar mais perfeitozinho. Deixa eu apagar aqui para ver se dá. Apagou demais. Deixa eu ver agora. Pronto. Mas assim à vista, né? Se eu for desenhar aqui, eu não queria mostrar essa parte aqui, né? Pronto. Isso daqui é um cubo. Pessoal, como um cubo é formado por quadrados, todos os quadrados vão ter a mesma medida de aresta. Então, a altura eu posso dizer que é A, o comprimento eu posso dizer que é A, e a largura eu posso dizer que é A também, pessoal. Então, para o cálculo do volume, basta eu pegar a... Deixa eu apagar aqui. Para o cálculo do volume, basta eu pegar a área da base e fazer uma multiplicação pela altura. Então, basicamente, a fórmula do volume é a área da base vezes a altura. Que nesse caso aqui, se eu quiser encontrar, quem seria a área da base? Como é um quadrado, é L ao quadrado, né? Ou L vezes L, lado vezes lado. Então, nesse caso aqui, ó. Então, a medida da base é A, então vai ficar A ao quadrado. Pronto. Então, o volume aqui é A ao quadrado. Quem é altura também é A. Então, consequentemente, o volume de um cubo é A elevado a 3, porque A ao quadrado vezes A dá A elevado a 3. Então, assim, nós determinamos o volume de um cubo. Então, essa é só a fórmula base. Eu posso colocar até um exemplo aqui, certo? Exemplo 1, e pedir para vocês determinarem. Por exemplo, qual é o volume de um cubo cuja aresta mede 4 centímetros? Bom, basicamente, vocês vão fazer o seguinte. Ele está dando o valor da aresta, que é 4 centímetros. Ele quer o volume. Então, você vai jogar naquela fórmula. Volume igual a elevado a 3. Então, quer o valor de A? 4. Então, 4 elevado a 3. 4 elevado a 3, pessoal, é 4 vezes 4 vezes 4. Então, o volume aqui, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 centímetros cúbicos. Ô, professor, mas essa fórmula só serve para determinar a medida, o volume de um cubo, né? Eu posso ter o volume e encontrar a área? Pode. A área não, a aresta pode. Deixa eu ver aqui. Qual é a medida da aresta de um cubo cujo volume é 125 metros cúbicos? Ó, eu já estou dando volume aqui. Então, eu sei que o volume é 125 metros cúbicos. Eu quero o valor da aresta. Então, eu utilizo a mesma fórmula. Então, quem é o volume? 125. Pessoal, vocês não estão vendo aqui? Se eu inverter aqui, né, para vocês visualizarem melhor. A elevado a 3, né? É igual a 125. Não está elevado a 3, eu posso pegar esse expoente e transformar numa raiz cúbica. Então, eu quero saber quem é a raiz cúbica de 125. E quando vocês fizerem os cálculos de vocês, vocês vão encontrar que é 5. Porque 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, quem seria a medida da aresta? 5. Tá feito. Então, uma conta bem simples. Vamos passar agora para o paralelepípedo.
O paralelepípedo, pessoal, vou desenhar aqui para vocês. Certo? Me perdoe em qualquer imperfeição, né? Mas o paralelepípedo é isso, é um sólido composto por retângulos. Não, eu não vou fazer a planificação dele, não, mas eu tenho uma medida para altura, uma medida para o comprimento e uma medida para largura. Então, são três medidas diferentes, né? Ô, professor, eu posso ter duas medidas iguais e uma diferente? Pode, tá bom? Você poderia ter largura e o comprimento de mesma medida e a altura deveria ser diferente para ser um paralelepípedo, né? Como é que eu acho o volume? Já disse a vocês na questão anterior. Então, o volume é o quê? É um produto da área da base pela altura. Então, nesse caso, quem seria a área da base? A área da base, como eu estou trabalhando com um retângulo, é base vezes altura, não é isso? Então, a área aqui seria o quê? B vezes C, ó. O comprimento é B, a largura é C. Então, B vezes C. Isso. Então, quando eu colocasse aqui, ó, a área da base B vezes C, e quem seria a altura A, se eu reagrupar aqui, ó, só para ficar na ordem, né? Então, eu teria que o volume seria A vezes B vezes C. Ok? Então, é só essa forma. Então, você pega as três dimensões e multiplica para achar o volume. Ô, professor, da mesma forma eu poderia encontrar o volume, tendo as três dimensões? Sim. Se eu tiver o volume, eu posso encontrar o valor de A, de B e de C? Olha, depende da questão. Se tu tiver o valor de A, de B e de C, tu consegue encontrar o volume. Mas se tu tiver o volume apenas, para encontrar A, B e C, é um pouquinho difícil. Só se eles tiverem alguma relação. Por exemplo, o valor da altura é X, o do comprimento é 2x e o da largura 3x. Aí sim, tem como você encontrar. Se eles tiverem uma relação, mas se eles não tiverem essa relação, fica um pouquinho complicado. Vai depender muito da questão. Tá bom? Em outra aula eu passo um exemplo explicando justamente uma questão de paralelepípedo. E agora vamos para prismas, tá bom? Como eu disse a vocês, pessoal, o prisma nada mais é do que um sólido geométrico que vai ter duas bases. A base inferior e a base superior é da mesma figura, tá bom? Então, se é um triângulo embaixo, é um triângulo em cima. Se é um hexágono embaixo, é um hexágono em cima. Só vamos trabalhar com esses dois casos. Alguém pode dizer, ô professor, e a área do pentágono? Veja, a gente não trabalha com a fórmula diária de um pentágono regular, tá bom? A gente não trabalha com essa fórmula. Então, a gente só vai trabalhar com as formas das áreas que conhecemos, no caso, triângulo, quadrado, retângulo, se for um trapézio, os quadriláteros em si, né? O hexágono, e quando for corpos redondos, com um círculo. Então, nesse primeiro caso, que eu estou um prisma triangular, certo? Vocês vão ter na mente de vocês que um prisma triangular é isso daqui, ó. É um prisma cuja base é um triângulo. Pronto. Como é que eu acho o volume? Então, volume é a área da base vezes a altura. Já disse isso antes, né? Memorizem aí, aprendam. Só que tem uma diferença aqui. Ô, professor, e agora? Como é que eu vou achar a área do triângulo? Então, a área do triângulo, certo? Eu vou botar aqui triângulo qualquer,
Basta você multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Só isso. Tá bom? E quando você estiver trabalhando com um triângulo equilátero, o que seria um triângulo equilátero para vocês? Eita, professor, você já explicou isso em algum momento. Triângulo equilátero é um triângulo que possui os três lados iguais. Então, a fórmula para você determinar a área desse triângulo é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok? Então, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Certo? É isso daqui. E se eu tiver, professor, agora trabalhando com um prisma de base hexagonal? Eita, hexagonal, pessoal, bora lá. Hexagonal vem de hexágono, né? Então, ó, faz um desenho um pouquinho mais curtinho aqui, que faltou espaço, ó. Então, um triângulo não, um prisma de base hexagonal é um prisma que vai ter um hexágono como base, pessoal. Então, se vocês pararem para pensar, né, para analisar também, para rever os conceitos que vocês têm de geometria, um hexágono regular, eu posso dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Tudo isso, professor, tudo isso. Então, a área do hexágono nada mais é do que 6 vezes a área do triângulo equilátero. É isso, pessoal. É 6 vezes. Então, eu vou ter aqui 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Ou, se eu simplificar isso daqui por 2, né? Simplificando por 2, eu posso ter aqui 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, né? Porque eu simplifiquei aqui. 6 dividido por 2 deu 3, 4 dividido por 2 deu 2. Então, a área do hexágono, vocês podem colocar de qualquer forma. Vai ter aluno que vai preferir colocar 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porque lembra que só precisa multiplicar por 3. Vai ter outros alunos que vão preferir dividir para ficar 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, para facilitar. Mas qualquer uma dessas duas é a mesma fórmula. Então, primeiro você acha a medida da área, para depois multiplicar pela altura, e aí sim encontrar o volume. Então, por prisma, você vai ter que primeiro encontrar a área da base e depois multiplicar pela altura. Ok, pessoal? Então, vou estar encerrando a nossa aula por hoje. Foi uma aula bem rápida mesmo. Não teve tanto conteúdo. Em outra aula eu venho, trago algumas questões para a gente trabalhar, tá certo? Mostro alguns exemplos. Depois dos exemplos, eu passo uma atividade explicando, tá certo? Explico a atividade direitinho, como vocês devem fazer, para entregar na próxima aula. Ok? Então, um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.